É quando o seu treino acaba que o processo de crescimento muscular começa. Nesse momento é dada a largada. Tudo que você fizer desse momento em diante será crucial para definir se o seu músculo vai crescer ou não. Eu listei 7 coisas que são importantíssimas que você faça logo após o treino para que você tenha o melhor resultado possível. A primeira é você terminar o treino e fazer um cardio. Se você fizer 1 hora de cardio, se você fizer 1h30, 2 horas, vai te atrapalhar. Agora, se você vai pro seu cardio depois e faz ali uns 20, 30 minutos. Primeiro, alguns estudos mostram, e isso é muito utilizado em outros esportes, como corrida, ciclismo, tenismo. Os caras fazem cardio que eles chamam de recuperação ativa, que é para estimular o corpo a perfundir mais sangue nesses músculos que treinou e facilitar a recuperação deles. Na musculação, vou ser sincero para você que eu nunca vi nenhum atleta fazendo. Mas o cardio depois do treino faz com que você ligue o seu sistema parasimpático. Então o seu corpo já começa a entrar no modo de relaxamento e isso já vai caminhar para uma facilidade dele se recuperar. E sem contar que melhora da sensibilidade à insulina, melhora do VO2, melhora da função mitocondrial, ou seja, são todos pontos que vão te ajudar tanto a aumentar a massa muscular quanto reduzir gordura. Segundo ponto interessante é alongamento. O alongamento, primeiro, se você fizer ele em uma intensidade bacana, você vai aumentar o estímulo à hipertrofia. Por quê? O alongamento provoca dano tecidual. Se esse dano tecidual for na medida certa, você aumenta o estímulo à hipertrofia. Segundo ponto, quando você treina, você encurta o músculo. O estímulo que você manda para ele é de encurtamento. O estímulo de alongamento é de relaxamento. Ou seja, você encurtou e depois você alonga. E aí o que vai acontecer com você se você só encurta? Você vai se tornar um cara... Por isso que você vê geral, os marombadão, tudo duro pra caramba. O cara não faz o diacho do alongamento. O que você perde em não fazer o alongamento? Você começa a perder amplitude de movimento. Você começa a ficar encurtado, então os seus movimentos ficam mais curtos, a amplitude de movimento mais curta, e a amplitude de movimento é importante para gerar hipertrofia. Animal. E não machuca lá? Não, se você não exagerar. Se você exagerar no alongamento, você pode se machucar. Toma cuidado com isso. Se estiver doendo muito, você tá indo demais. Tem gente que faz os alongamentos quase tipo um ginasta olímpico, né? Aí não vai dar certo, vai se machucar aí. Aí a gente vai agora pro terceiro ponto. A gente vai falar de terapia de contraste. É você criar um contraste de estímulos no seu corpo de temperatura gelado e quente. Gelado e quente. Você já deve ter visto alguma imagem na internet do povo mergulhando em banheira de gelo. Já vi. Provavelmente você viu até o Sibum. O Sibum faz terapia de contraste. Quando você termina o treino, o seu corpo tá quente ou tá frio? Tá quente. Como é que você cria um contraste nele? Vai pro gelo. E aí eu vou lembrar de Érico Rocha, que ele tem na casa dele um freezer, sabe aqueles freezer de bar? Ele deixa o freezer cheio d'água e ligado. Aí ele entra no freezer. Tá ficando doido, é? O que tudo isso provoca? Otimiza a recuperação do seu corpo. Se recuperando mais rápido, você consegue fazer um treino mais forte e mais rápido também. Você não precisa descansar tanto. Porque lá, eu não tenho banheira, não tô afim de comprar um freezer pra fazer esses bagulho aí, não. É muito usual? Não é. Mas a gente tem uma porrada de estudo mostrando que tem benefícios. Quarto ponto que você tem que fazer depois do treino para você construir músculo é consumir proteína. O músculo é o quê? Chama proteína contrátil. Aí quando você treina, você estimula uma parada chamada síntese proteica. Aí você não come proteína. Animal. O que acontece? O músculo é proteína. E se você faz síntese de proteína, você constrói proteína, você precisa dar pro seu corpo proteína. Porque ele não é tipo planta, tu olha pro sol e fala, da hora, tô bem já. A gente tem estudos que mostram, a galera que colocou depois do treino 20 gramas de proteína de alto valor biológico, deu uma elevada na síntese proteica. Aí os caras não satisfeitos deram 40 gramas de proteína. Aumentou, viado, a síntese proteica. Por conta disso que vem toda essa história de tomar whey pós-treino. Mas tem outra parada aí, mano. Tem gente que termina o treino, aí já sai correndo, não desesperado pra bater o whey, porque tem que tomar, porque caraca, a janela de absorção. Aí o resto do dia ele não come proteína. Eu tenho uma pergunta. Manda, Jolinho Rabelo. Se eu treinar e eu não comer proteína por, sei lá, 8 horas, isso vai atrapalhar? Vagabundo, né? Você foi lá, treinou. O músculo se desgastou? Gastou. Ele precisa entrar em recuperação, não precisa? Pra se recuperar, ele precisa de proteína. Mas você é safado, você não comeu proteína. O seu corpo, mano, ele vai dar um jeito. Ele vai se canibalizar pra regenerar o músculo. E quando
quanto tempo que eu aguento ficar sem proteína antes dele fazer isso? Antes dele entrar nesse processo catabólico todo, é difícil dizer, mas algumas coisas apontam que não pode passar de 1 hora, 2 horas. Então você não precisa ser o desesperado de tomar whey logo depois. Passou uma meia hora, já come. Agora já imagina, você faz um treino e fica, sei lá, 2 horas sem comer. Aí é ruim. Quinto ponto que você precisa fazer depois do treino. Então tem gente que se preocupa muito em consumir proteína, não se preocupa em consumir carboidrato. Primeiro ponto, o carboidrato é importante para levar energia. Segundo ponto, quando você faz musculação, você utiliza a energia que está dentro do seu músculo. Energia essa que vem de uma parada chamada glicogênio muscular, ou seja, carboidrato dentro do músculo. Quando você treina, você gasta. E quando você come carboidrato depois, você repõe. Precisa comer carboidrato pós-treino. Se eu treinar e ficar 6 horas sem comer carboidrato? Cara, mas você é rebelde mesmo, né, viado? O que acontece é o seguinte, vai faltar carboidrato. E na hora que faltar muito carboidrato, pode chegar um momento que seu corpo sobe muito o cortisol, você vai ficar mais irritado, mais estressado, e ele vai de novo canibalizar o músculo. Tô puto, tô estressado. O sexto ponto que você precisa fazer é você terminar o treino e fazer uma análise do treino. Você vai dar uma passada na sua cabeça. Você, mano, como é que foi o treino hoje? Fiz tal exercício, foi assim, foi assado. Eu poderia ter melhorado isso. Você vai mapeando o que aconteceu no seu treino e você vai identificando pontos que você precisa melhorar e identificando pontos que foram bons. Para quê? Para você repetir no seu próximo treino. Vou te dar algumas ideias do que você pode analisar no seu treino. Você chegou num nível de fadiga muscular em todas as séries? Uma coisa é você ter 4 séries para fazer. Outra coisa é você fazer essas 4 séries com uma boa intensidade. Pode fazer 2 meia boca e 2 boas, ou você pode fazer 3 meia boca. E aí, mano, seu treino tá uma bosta. Outra coisa legal de você analisar. Eu senti um pump muscular legal? Ele teve a ereção muscular? Porque os estudos apontam que o pump muscular, que é aquele inchaço do músculo, quando o músculo está muito cheio de sangue, isso é um bom indicativo de hipertrofia. Pode ser que você esteja fazendo um treino que você não está tendo pump. Sentir alguma articulação, sentir algum desconforto em algum movimento, em algum momento, músculos acessórios atrapalharam o treino principal? Por exemplo, você está fazendo peito e aí você sentiu mais o ombro do que o próprio peito, ou você está fazendo costas, sentiu mais o bíceps, o braço do que as costas. Todos esses pontos você precisa mapear para saber se o seu treino tá bom ou não. Sétimo ponto que você precisa fazer depois do treino, coloquei creatina. A creatina tem vários estudos mostrando, apontando que ela aumenta a força e também aumenta o volume muscular, aumenta a hipertrofia, aumenta a recuperação. Então é um bom suplemento. Tem muitas pessoas que falam que você precisa tomar creatina após treino, mas não muda em nada. A creatina, ela tem efeito crônico. Ela faz efeito no seu corpo a longo prazo. É efeito acumulativo. Então, se você tomar ela depois do treino, se você tomar ela, tipo, sei lá, 2 da tarde, 2 da manhã, não influencia em nada. Se você fez todas essas 7 coisas, está garantido o seu resultado? Não, porque tem essas coisas aqui, ó, que você não pode fazer antes do treino. Então clica nesse vídeo agora, porque ele é complementar a isso que você acabou de assistir.